Bem, eu sou o professor Valtécio, vou retomar a aula de estatística, tá bom? Então, começar aqui com o capítulo 2, né? O aluno que já assistiu o primeiro vídeo, ele sabe que eu fechei aqui nessa parte de coleta de dados, explicando o que é essa parte de tomar decisão, e agora a gente vai falar de população e amostra, tá bom? Então, espero que vocês assistam o primeiro vídeo para pegar a sequência correta, tá bom? Todos esses vídeos eu vou deixar disponíveis no canal do YouTube, vou até marcar aqui, ó. O canal do YouTube é bem fácil de encontrar, que é Professor Valtécio, né? Prof. Valtécio, matemática. E esse material eu vou deixar disponível lá um link no comentário fixado para você baixar o material, que é como se fosse uma apostila, tá bom? Apostilazinha com vários comentários aí, né? Então, pois bem, vamos começar aqui. População e amostra, né? Existem tipos de variáveis que a estatística vai analisar. E essas variáveis é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, tá bom? Então, existem as variáveis quantitativas e desculpa a palavra aqui, né? Qualitativas e variáveis quantitativas. Quem seriam essas variáveis qualitativas, né? Quando você dá uma qualidade, não é um número, entenda isso. A qualidade é uma palavra que você está dando para aquele elemento que está sendo analisado. Então, por exemplo, a qualitativa, a variável qualitativa, masculino ou feminino, né? Questão do gênero, sim ou não, casado ou solteiro, doce ou salgado, o cheiro, se é forte, se é fraco, o gênero, a naturalidade, a cor da pele, tudo isso são variáveis qualitativas, tá bom? Coloquei bem superficial isso aí só para explicar. A quantitativa é quando você dá um valor numérico, a quantidade, um valor numérico. Então pode ser a idade, o peso, a altura, o salário, o preço, o número de filhos. Então quantificar, né, quantidade, então você tem que dizer um número. Então, a quantitativa, quando ela é uma variável quantitativa, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser contínua ou discreta. Vamos ficar atento aqui, né? A contínua é quando esse valor está entre dois limites. Ele vem de medições. Então, o que significa uma variável contínua? É uma variável que você não tem um valor como se fosse um número inteiro. Você pode ter um número com decimais. A altura de uma pessoa, você fala, a pessoa tem 1,78 m, 1,57 m, 1,66 m, 1,68 m. Então você não diz assim, ela tem 1 metro, 2 metros, 3 metros. Não é assim. Então você diz um número, inclusive com as decimais. O peso, mas eu falo que eu tenho 60 quilos. Não, mas se você olhar na balança, você tem 60,2, 60,25, né? Então tem até essa questão dos decimais. Então, esse tipo de variável quantitativa, você geralmente explica ela em dados, apresenta ela em faixas, que a gente chama de intervalos. O salário, por exemplo, vou pegar aqui uma empresa. Uma empresa, quando ela vai dividir seus funcionários, se ela tem 100 funcionários, ela não coloca os 100 funcionários na tabela lá, na hora de apresentar esses dados. Ela coloca assim, eu tenho níveis salariais, eu tenho um funcionário que ganha entre 1.000 e 2.000, entre 2.000 e 3.000, entre 3.000 e 4.000. E aí dentro daquela faixa, vamos pegar entre 1.000 e 2.000, aí tem funcionário que ganha 1.002,10, o outro ganha 1.005,15. Então você tem diversas variações dentro daquele intervalo. A renda mensal da família é uma variável contínua, né? As contínuas geralmente são apresentadas na forma de intervalo ou faixa, né? Por exemplo, eu coloquei aqui baseado na questão da renda, né? Quem vai se inscrever em provas de Enem, eu acho até que no exame classificatório do IFE, não tenho certeza, mas pode ter feito essa pergunta, né? Qual a renda salarial? Qual a renda média da família? Aí lá não vai dizer assim, a renda é 100, a renda é 200, eu até coloquei errado, que era para ser 1.000. Você coloca, uma renda da nossa família é entre 1.000 e 2.500. Você coloca um intervalo, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de variável contínua. Porque, no caso, a renda pode ter diversos valores dentro desse intervalo. Uma variável discreta é quando o conjunto é enumerável. Aí o aluno não conhece a palavra, mas enumerável vem de contagens. É quando você pode dizer um valor inteiro, para facilitar. São valores exatos. Eu até botei uma dica aí. Então, por exemplo, se ele perguntar qual a sua idade em anos, você não vai dizer, eu tenho 16 anos, tantos meses, tantos dias. Não é assim que a pessoa apresenta o dado da sua idade. Ela vai dizer, eu tenho 16, eu tenho 17, eu tenho 18. Ela apresenta um valor discreto, um valor inteiro. Quantas pessoas tem na sua família? Você não vai dizer, eu tenho 5 pessoas na família, eu tenho 4 pessoas na minha família, eu tenho 2 pessoas na minha família, eu tenho 10 pessoas na minha família. Então, são valores inteiros, exatos.
Quantos aparelhos eletrônicos tem na sua casa? Quantos aparelhos de TV? Você vai dizer, na minha casa tem 2 aparelhos de TV, tem 1 aparelho de TV, tem 10 aparelhos de TV. Então, são valores inteiros, né? Quantos alunos tem naquela sala? Quantos alunos tem na sua turma? Então, um valor inteiro é um valor discreto. Isso é uma variável quantitativa discreta, tá bom? A variável quantitativa, ela também pode ser, vamos dizer assim, classificada entre nominal ou ordinal. O que seria uma variável nominal? É quando os atributos não estão dispostos numa certa ordem. Tipo, não tem uma sequência. Por exemplo, a cor dos olhos. Isso é uma variável qualitativa. Ok, ela é qualitativa, cor dos olhos. Você pode ter os olhos verde, azul, castanho, preto, sei lá, cor de mel, né, que o pessoal fala. Mas aí você não tem uma sequência, o primeiro, o segundo, o terceiro, você não tem isso. Você tem qualidades em relação àquela característica, mas aquilo dali não está sequenciado, ali não tem uma ordem. Cor da pele, a nacionalidade, né, se é de um país ou de outro, a raça do pet, né, a raça de um cachorro, de um gato, não sei dizer que eu não tenho mais. Mas você não vai dizer, o primeiro é o vira-lata, o segundo é o Rottweiler, o terceiro não é assim. Então você tem diversas nomes, né, que seriam as qualidades, e aqui dali não tem uma ordem. Então, é uma variável qualitativa nominal. A marca de um veículo, é um carro da marca tal ou da marca tal, não tem uma sequência naquilo dali. Agora, existe também a variável qualitativa ordinal. O que significa ela ser ordinal? É que ela vai ter um certo ordenamento, com níveis diferentes níveis. Então, se eu peço para você marcar, marque o seu nível de ensino, sua escolaridade. Aí você tem as opções gradativas, você tem uma ordem aqui dali, fundamental, nível médio, superior, pós, ou mesmo dentro do nível médio, você pode dizer assim, eu estudo no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, dentro do fundamental, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o nono ano. Então, você tem uma ordem. Nesse caso aí, quando ela tem uma sequência com níveis diferentes, a gente chama de variável qualitativa nominal. As classes sociais, né, que é A, B, C, D e E, você tem uma ordem, tá bom? Aqui um exercício para a gente ver se a gente entendeu, né? Para a gente classificar as seguintes variáveis, né? Número de páginas desta unidade, né? Deste capítulo aqui, né? Eu estou na página 9, mas se você ver aqui no cantinho da página, tem 45, né? Então, o número de páginas de um capítulo, o número de páginas de um livro, ou o número de páginas de uma apostila é um valor inteiro, então é uma variável discreta, entendeu? Então, seria uma quantitativa discreta. A resposta da letra A, eu coloquei aqui, discreta, né? O peso, né, que a palavra certa é massa, mas a gente chama peso, né? Qual o peso dos funcionários do setor de marketing da empresa? Ora, o peso é uma variável quantitativa, é uma quantidade, é uma quantitativa. E como é uma coisa que vai variar com casas decimais, a gente fala contínua. Não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma coisa inteira, né? Você não vai dizer, é 70 quilos, 71 ou 71. Pode ter 70,2, pode ter 70,4, né? Então é contínua. Letra C, o tipo de empresa em relação à adoção de determinada técnica. O tipo de empresa é uma empresa nominal, é uma característica nominal. Então, como é que seria aqui? Seria assim, essa empresa aqui é uma empresa do ramo que trabalha em indústria, aí é um nome. É uma empresa que trabalha com marketing, é outro nome. É uma empresa que trabalha publicidade, é uma empresa que trabalha com educação, é uma empresa que trabalha na área de saúde. Então, você está dizendo uma qualidade da empresa. E aí, no caso, é uma qualitativa nominal, letra C aqui, ó. Coloquei aqui para dar um destaque aqui. Então, letra D aqui, o tamanho da empresa. Quando já é o tamanho da empresa, empresa pequena, empresa média, empresa grande, aí já é uma coisa que tem um certo ordenamento, entendeu? Então, aí seria uma qualidade já ordinal. Existe uma empresa menor do que a outra, existe uma sequência. A cor dos cabelos da turma seria uma qualidade nominal, né, como eu até comentei. E a letra F, o ponto obtido em cada jogada. Você joga basquete, você faz um ponto, você pode fazer uma cesta de 2 pontos, você pode fazer uma cesta de 3 pontos. De um ponto é quando falta lá que um arremesso parado lá, né? Então, no caso, aquela pontuação é uma variável quantitativa, é uma quantidade de ponto, e ele pode ser contínua ou discreta? Discreta, porque é um valor inteiro, tá bom? Olha aí, ó. Quantitativa discreta.
E o salário do funcionário é uma quantitativa, mas no caso, como é dividido em faixas, intervalos, é uma quantitativa contínua. Até comentei já. Definições aqui. População são os portadores de pelo menos uma característica comum. E uma amostra é o subconjunto de uma população. Então, qual é a população de Teresina? Todo mundo a gente vai considerar que tem uma característica comum. Qual? Mora em Teresina. Dentro daquela população de Teresina, você vai delimitar uma amostra para fazer uma pesquisa. Entendeu a diferença? A amostra representativa são obtidas por processos adequados. Nela, os elementos da população têm a mesma chance de ser escolhidos. Então, como é que seria isso? Você, quando vai fazer uma pesquisa, você não escolhe a amostra da população aleatoriamente. Então, não escolhe porque você quer escolher aquelas pessoas. Você tem que ter um método para escolher essa amostra. E aí, no caso, existem três, que seria a amostra aleatória, que é como se fosse um algoritmo que a gente chama fazendo uma busca, um cálculo matemático para tentar escolher aleatoriamente, como se fosse um sorteio, né? Você tem a amostra proporcional estratificada, que é a mais interessante, no meu ponto de vista, é a estratificada, uma pesquisa simples, e também tem a sistemática, que é uma pesquisa já mais elaborada, que você também pode usar a sistemática, que já não é uma pesquisa que seria feita por um aluno, no sentido que é uma coisa mais elaborada, já dá um pouco mais de trabalho. A primeira aqui, que é a aleatória, é como se fosse o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, se vocês pegarem essa tabela de números aleatórios, que é uma tabela do livro do Crespo, que é um livro muito bom de estatística fácil, ela tem várias sequências aqui de números aqui meio que estranhas. É uma sequência aí que eles criaram lá aleatoriamente. Então, vamos considerar que tem 100 alunos. São 3 turmas e juntando 3 turmas de segundo ano, nós temos 100 alunos, tá bom? Aí eu quero entrevistar. Aí a única coisa que eu vou sortear aqui é assim, linha e coluna. Se eu sorteio a primeira linha e a primeira coluna, não, a primeira linha e a terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna, eu vou cair no 85. Então, nesse caso aqui, se eu preciso de 10 alunos, eu iria pegar, partindo do 85º, né, do 85, aí eu ia pegar os 10 seguintes, o 27, o 48, o 69, o 93, o 11º, o 30º, né? Então, eu ia pegar 10 alunos aqui nessa sequência, considerando que eu tenho os 100 em ordem, por exemplo, em ordem alfabética, aqueles 100 nomes, eu ia pegar os 10 a partir do 85 para fazer uma entrevista com eles, para perguntar qual a idade deles, para perguntar qual é a média que eles tiveram no primeiro ano em matemática. Podia fazer a pesquisa que fosse. Ou então podia pegar os 100 alunos e sortear 10. Seria também uma forma de trabalhar na questão aleatória. A proporcional é diferente, a estratificada. Por exemplo, se eu tenho 100 alunos, mas daqueles 100 alunos eu quero 10%, eu quero 10. E naqueles 100 alunos eu tenho 80% de meninas e 20% de meninos, então, usando a questão da amostra proporcional, eu vou ter que respeitar esse percentual de ter maioria de meninas do que de meninos. Então, nesse caso, eu iria escolher 8 alunas e 2 alunos, olhando para essa questão da proporção do gênero. Então, quando você trabalha com extratos, você já olha para o tamanho, a pesquisa tem que ser de forma proporcional ao tamanho do extrato. O extrato que tem mais pessoas naquela quantidade tem que pesar mais, tem que respeitar aquele percentual. Vamos falar aqui sobre fazer uma pesquisa de como você tem acesso à internet. Será que é justo pesquisar igual às pessoas que têm acesso à internet, independentemente da sua renda? Não. A gente sabe que a maior parte da população não tem uma renda financeira muito alta. Então, não é justo que eu pesquise naquele grupo que tem uma renda mais alta, vamos chamar de classe a mesma quantidade de pessoas de uma classe de pessoas que tem uma renda menor. Então, eu tenho que observar os estratos. Bem, se eu tenho 10% de população com a renda alta e 70% com a renda mais baixa, eu tenho que fazer uma pesquisa maior, eu tenho que 70% da minha amostra, das pessoas que serão entrevistadas, tem que estar naquele perfil da renda menor. Isso é o que eu chamo de extrato, é a pesquisa onde a amostra foi proporcional aos extratos, tá bom? A sistemática, que eu disse que é um pouco mais complexa, é quando os elementos da população já estão ordenados. Então, primeiro você tem que definir qual o tamanho da amostra, que eu coloquei como 10%. Depois, definir por sorteio o primeiro elemento. E a partir deles serão tomados um em cada 10. É como se fosse o seguinte, minha gente. Eu tenho aqui, ó, os funcionários de uma empresa aqui.
Aí você disser, olha, eu quero 20%. Então é um em cada 5. Então eu vou pegando aqui o primeiro, eu pego ele, aí eu 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu já vou pegar o Cardoso, que é o sexto, aí mais 5. Eu já vou pegar o Ernestino, que é o 11º. Então, essa forma de trabalhar na sistemática, você tem que primeiro conhecer todas as informações. Você tem que ter todas as informações. E aleatoriamente, não, desculpa, não é aleatoriamente, é assim, tipo, a cada tantas pessoas você vai pegar uma. Então, por exemplo, como ele colocou 10%, então seria a cada 10 pessoas eu vou escolher uma a cada 10. É aí você vai saltando, vamos dizer assim. Mas nesse caso, os elementos já têm que estar todos organizados, tem que ter uma certa ordem. Se eu for fazer uma pesquisa de renda salarial, então eu tenho que ter, se forem 100 pessoas, eu tenho que ter o salário das 100 colocado do menor para o maior. Não é colocando pela ordem alfabética, porque para mim o nome não interessa. O que interessa é a renda que aquela pessoa tem. Então, eu teria que ter a informação dos 100 e dentro da formação dos 100, eu tenho a renda das 100 pessoas, eu ia colocar as 100 pessoas do menor renda até a maior renda, do menor salário até o maior salário, e quando eu tivesse tudo isso organizado, aí que eu ia saltando de 10 em 10, vamos dizer assim, já que eu quero 10%. E por que você colocou, professor, que essa daqui, não sei o que, é um pouco mais complexa? Porque primeiro você precisa coletar todas as informações, né? Aí até não faz nem muito sentido eu saltar se eu já tenho as informações. Olha, se a pessoa quiser fazer uma pesquisa e ela tiver que coletar 1.000 entrevistados e ela tem a informação dos 1.000, para que usar apenas 10% dos dados? Se eu já tenho a informação dos 1.000, eu vou acabar usando tudo que eu tenho ali na minha pesquisa, porque quanto mais informação, mais ela vai retratar a realidade, tá bom? Aí aqui tem um exercício que é um pouco complicado para fazer aqui. Vou falar um pouquinho de séries estatísticas. O exercício eu vou gravar em outros vídeos, exercício, né? Quando você tem tabelas, o objetivo da estatística é sintetizar esses valores de forma que melhore, né? Então, você pode trazer essas informações em tabelas. Olha uma informação aqui do IBGE, né? A média de estudos do brasileiro, né? Isso aqui foi feita a coleta em 2003, 2005, quando foi feita essa pesquisa aqui do IBGE, o censo, no caso, né? E aí eles perguntaram assim, qual o tempo médio que o brasileiro estuda? Essa informação foi apresentada em tabelas. Ó. Em 2003, a média de anos de estudo era 7,2 anos. Já em 2007, a média de quantidade de anos que o brasileiro estuda ficou em 7,8, né? E já é tirando a média. Então, perguntou-se para a pessoa assim, você estudou quantos anos da sua vida? Aí um respondeu 5 anos, outro respondeu 9, o outro respondeu 3, o outro respondeu 15 anos. E aí essas respostas são tiradas uma média. E aí apresentou-se esse resultado na forma de tabela. É bem interessante a gente perceber que, por projeção é o que vai acontecer daí para frente, né? A tendência aí pela tabela é que em 2008 essa média tenha subido, 2009 tenha subido, 2010 tenha subido. Com certeza, hoje esse resultado com dados mais atuais já vai dar bem maior do que 8, talvez até próximo de 9 anos de estudo, né? Então você vê que quanto mais tempo vai passando, mais a quantidade de anos de estudo para o brasileiro vem elevando, né? Isso é bem natural. Antigamente as pessoas não falavam nem fazer mestrado, hoje em dia tem diversos professores que já têm mestrado, outras áreas também, advogados, enfermeiros com mestrado. Então quanto mais estudo, mais anos de estudo, né? Os elementos da tabela, né? Quando você tem a tabela, você tem o corpo, você tem o cabeçalho, você tem as colunas, as linhas, a célula, né? Que é dentro aqui, a célula. Você tem o título da tabela, que é o nomezinho da tabela, e você tem a fonte, né? Que está no rodapé. O IBGE, ele tem algumas informações que são padronizadas, são normas. Isso aqui eu não vou nem comentar. Então aqui eu vou até ampliar a imagem aqui, ó. Uma tabela aqui bem complexa aqui da questão do café, com todas as informações aqui bem detalhadas. O título, o cabeçalho, né, que é os anos e a produção aqui em toneladas, em 1.000 toneladas, né? O corpo, que é o texto, vamos dizer assim, as linhas, as colunas, né? Aqui é uma tabela já um pouco mais antiga, né? 78 a 82, falando da produção de café, mas era mais para ilustrar esses elementos, tá bom? As séries, né? Toda tabela que apresenta a distribuição de conjunto de dados em função da época, do local da espécie, ela observa o tempo, o espaço e a espécie. Então, pode ter séries históricas, cronológicas ou temporais, podem ter séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização,
podem ter séries de categoria. Então, diversos tipos de série, tá bom? Séries conjugadas, tabelas de dupla entrada. Até ampliar aqui, ó. Uma tabela de dupla entrada, né? É como se fosse um tempo e você tem um comparativo com valores diferentes. Você está vendo aí, por exemplo, essa tabela aí, ela mostra a produção e a exportação. A produção e a exportação do café, né? Então, vai se comparando esses resultados. É bem interessante isso, né? Aqui uma tabela aqui com diversas variáveis. Bem interessante essa tabela que foi feita no Excel, né? Que é um programa. Posso até clicar nele aqui. É um aplicativo do Office, né? Que tem um semelhante no Linux, que a gente chama de Calc, né? Tem esses programas que envolvem planilhas, eles são mesmo a base da ferramenta da estatística, né? Onde você apresenta os dados estatísticos no formato de tabela, né? Deixa eu abrir uma tabela aqui bem interessante para os alunos que estão no segundo ano olharem aqui. Olha, rapaz, não vou encontrar. Vou encontrar sim. Ô, rapaz, não vou encontrar não. É a nota deles. Ah, tá aqui, ó. Então, quando os alunos estavam fazendo as atividades, eu estava registrando tudo isso em tabelas, viu? Essas tabelas aqui foi eu que produzi, tá bom? Coloquei até informações aqui, os alunos que foram sair do instituto, né? Calculei a média, que na verdade eu não calculei, eu gerei uma fórmula, uma expressão matemática que calculou aquela média, ó. Eu vou até fazer aqui uma situação aqui, ó. Vou calcular aqui. Igual média do B2 até... Não, do B2 não, desculpa. Do B4 até o E4. Pronto. Então, olha o que aconteceu aqui. Esse aluno tem um 8, tem um 8, tem um 0 e tem um 0 e ficou com média 4. Eu vou até ampliar aqui o tamanho da fonte para todo mundo ver aí bem direitinho. Pois bem, se eu coloco aqui 10, a média dele já melhorou. Se eu coloco aqui 10, a média dele já melhorou mais um pouquinho. Se eu coloco aqui 6, já melhorou mais um pouquinho. Se eu coloco aqui um 7, já melhorou mais um pouquinho. Eu falei 6, né? Já melhorou mais um pouquinho. Então, você está vendo que é bem dinâmico quando você usa esses programas que envolvem planilhas, né? Que são essas tabelas onde a gente pode fazer cálculos, tá bom? Essa situação aqui, ela é muito corriqueira para quem trabalha nesse campo empresarial, né? Também na questão governamental. Então, voltando aqui. O pessoal aí, dono das notas, não fica com vergonha não, viu? Meus alunos da Eletrotec estão agora na 202, né? Então, voltando aqui. Aqui nós temos uma frequência, uma distribuição de frequência, onde você tem um intervalo, que é esse Tzinho deitado. É bem interessante a gente falar disso, porque você tem aqui, ó, de 0,5 a 1,5, de 1,5 a 2,5. Então, qual é o intervalo aqui? É a variação. Esse daqui é exatamente um tipo de variável contínua, né? Uma variável quantitativa contínua, onde você tem valores dentro desse intervalo. Por exemplo, o último aqui, de 2,5 a 5,5. Desculpa, de 4,5 a 5,5. Então aqui você pode ter o 4,6, o 4,7, o 4,8, o 4,9, o 5, o 5,1, o 5,2, até o 5,4 vão ficar nesse intervalo. E aí, somando a frequência, deu 30, tá bom? Dados absolutos e dados relativos. Dados absolutos é quando você faz a contagem. Relativos são coeficientes. Nós vamos explicar isso depois, né? Alguns coeficientes mais importantes. Vou comentar logo. Né? Por exemplo, o coeficiente de QI, que é quando você compara a idade mental com a idade cronológica, isso é o que a gente chama de QI. A densidade demográfica, quando você divide a quantidade da população pelo tamanho daquela área, da superfície. Então, onde tem uma densidade maior são nos chamados grandes centros, principalmente as capitais aqui no Brasil, que você tem uma população grande num terreno, né, numa área de superfície que quando você faz essa divisão, gera uma densidade demográfica alta, tá bom? A produção per capita é o valor da população, o valor total da população em relação à população. A renda per capita é quando você pega a renda total daquela população e divide pelo número da população, né? Essa renda per capita no Brasil ela é um dado bem complicado, porque nós temos muita desigualdade. Então, a renda per capita, às vezes, de uma cidade é até boa, mas isso não significa que as pessoas daquela cidade vivem bem, porque pode ter pessoas lá que têm uma alta renda e pessoas com a renda muito baixa. Então, isso a gente chama de desigualdade, tá bom? Mas são coeficientes, né? Aqui são os índices, no caso de divisão, né?
Os coeficientes aqui, o coeficiente de natalidade, número de pessoas que nascem em relação à população total, coeficiente de evasão escolar, o número de evadidos comparado ao número de matrículas, que é isso que a gente não gosta, né? A gente observa muito a escola em relação a isso, né? E a taxa de natalidade, que é qual é o coeficiente, né? Qual o número de pessoas que nascem por mil, tá bom? O próximo vídeo nós vamos apresentar os gráficos estatísticos, mas eu vou agradecer quem ficou até o final e encerrei.